Bom dia, meu nome é Marcos, sou aluno aqui do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro. Faço parte do projeto Memoriação, que busca trazer as lembranças do nosso campus durante esses 15 anos de sua história. Hoje a gente vai entrevistar dois professores que estão aqui com a gente desde o início, a professora Adriana, de Agropecuária, e o professor João Neto, de Edificações e Engenharia. Eles vão dar sua palavra de suas contribuições ao longo desses 15 anos. Eu sou Adriana Figueiredo, sou professora da área de Agropecuária. Cheguei aqui no Instituto Federal no ano de 2010, estou completando 15 anos de casa. Eu sou o professor João Neto, sou professor do curso de Edificações e Engenharia Civil. Eu também cheguei em 2010, estou completando 15 anos de Instituto Federal, mas eu tenho um intervalo em outro campus e depois retornei para o Campus Salgueiro. Saudade. Bom filho, a casa retorna. Público, Pode começar qualquer um? Pode. Então, memória... Vai ficar engraçado isso. Memória para mim é lembrança, principalmente de tudo aquilo que foi bom, que passou na nossa vida. Também concordo com a Adriana, mas memória me remete a coisa afetiva, a casa, a aconchego, a coisas boas, entendeu? Então, é isso que eu tenho de definição de memória. Foi bem desafiador. Eu ia falar a mesma coisa. Acho que é o mesmo sentimento que a gente compartilha, né? Porque quando nós chegamos aqui no campus, os desafios eram muito grandes. Primeiramente que não tínhamos alunos, nem tínhamos mobiliário, né? Foram chegando aos poucos. Não cheguei na mesma época que João, porque eu cheguei um pouco antes. Éramos 8 professores, mas tinham outros servidores que vinham de outras instituições. E assim, a gente não tinha muitos instrumentos, equipamentos para utilizar. Nós é que tínhamos que organizar a instituição, né? Nós não tínhamos servidores terceirizados. E eu lembro que até a gente se sentia muito abandonada aqui, porque é distante do centro. Hoje eu nem acho tanto, mas naquela época a gente se sentia isolado, não abandonado, mas isolados. Mas assim, foi muito interessante, porque a gente chegou no início e pudemos aprender outras coisas dentro da instituição que não fosse sala de aula. É lógico que ao longo do tempo a gente vai aprendendo muito mais, né? Mas aí a gente teve uma noção de como era, por exemplo, atuar na área administrativa naquele momento em que nós não tínhamos servidores suficientes para poder compor a equipe e trabalhar em algumas atividades que eram de competência deles. Eu concordo com a Adriana, foi bem desafiador, né? Eu cheguei aqui no campus dia 1º de outubro de 2010, né? A Adriana chegou em agosto, eu acho, né? Ou um pouco antes. Inclusive, ela foi minha primeira coordenadora, né? E a gente criou esse vínculo de amizade até hoje. E quando ela fala que foi desafiador, é porque a demanda, tanto de aula, a gente não tinha aluno ainda, né? Depois veio as turmas dos subsequentes, tanto de agropecuária, como de informática, como de edificações. Então foi desafiador porque eu era o primeiro engenheiro civil do curso de edificações, então eu ministrava todas as disciplinas de engenharia, inclusive ministrava aulas em agropecuária também, de segurança do trabalho. Então foi desafiador demais isso, e a carga horária da gente era alta e a gente não tinha estrutura suficiente. Quando a Adriana fala que a gente pegou isso aqui como mato, literalmente, a gente ajudou a plantar mudas no jardim. A gente era meio que porteiro. Quando ela fala que não tinha terceirizado, a gente abria um portão para o outro colega, né, Adriana? Álvaro abria muito, que a gente dizia que Álvaro era porteiro, né? E a gente não tinha mobiliário, a gente ficava todo mundo junto na propedêutica. Eu me lembro que tinha só o mesão de reunião lá. Então, tudo foi conquistando aos poucos. A gente foi colocando cada semente, cada servidor que estava aqui no início colocou um pouquinho da semente dele, do que tinha, né, para oferecer para o campus, para se tornar o que é hoje aqui a instituição, sabe?
Então, eu acho que valeu muito a pena. Eu tenho um pertencimento muito grande pelo Instituto Federal, pelo Campus Salgueiro também, eu quis voltar para cá. Eu tive a oportunidade de voltar para outro campus e não fui, voltei para cá. E eu visto a camisa da instituição, eu defendo a instituição, porque é o que eu amo fazer, eu amo ensinar, eu amo lecionar, eu amo transmitir conhecimento e eu acho que eu estou na melhor época, na melhor fase da minha vida mesmo. Ai, acho que tiveram muitos, mas eu tenho um especial. Foi o dia em que Lula veio para cá, para o campus. Talvez vocês não entendam, mas aquele foi um momento muito especial e de muita valorização. Tanto para nós mulheres, né? A fala de Lula pegou muito, tocou muito na gente, como servidores que estávamos vindo fazer interiorização do ensino. Então, eu sempre me emociono quando falo desse momento. Eu acho que um momento que me marcou muito foi quando a primeira turma do subsequente concluiu. Sabe, para mim e de ver como eles estão hoje, sabe? De tipo, a gente não tinha ar-condicionado em sala de aula, a gente não tinha data show suficiente para todo mundo, para ministrar aula. Tinha até, tipo, a gente brinca que era tipo uma briguinha para colocar, quando liberava, vai ter data show, tinha que correr para botar o nome numa lista, sabe? E ver hoje que eu entrei naquela primeira sala, eu tinha 24 anos quando eu dei minha primeira aula. E entrar em sala de aula, para mim, me marcou muito, porque eu estava ali transmitindo o conhecimento do que eu tinha absorvido durante os 5 anos da graduação. Então, entrar pela primeira vez em sala de aula me marcou demais. E também tem outra marca muito forte em mim, que foi quando eu tomei posse e entrei em exercício. Porque, geralmente, você toma posse na reitoria, lá em Petrolina, e depois de uns dias é que entra em exercício no campus. E eu tomei posse no dia 1º, fui para Petrolina, peguei o carro e vim embora para entrar em exercício aqui. E a primeira pessoa que eu me comuniquei foi a Adriana. E marcou muito, porque eu disse assim, Adriana, vê só, eu estou tomando posse, entrando em exercício, mas eu vou casar dia 9. Não foi? E eu vou ter lua de mel e eu vou ter férias. Férias assim. E eu preciso viajar, já está tudo programado. Então eu vim, entrei em exercício, tomei posse, casei, fui para a lua de mel. Enfim, tudo aconteceu de uma forma única e mágica. Mas a entrada minha na sala de aula, no dia logo após, quando o subsequente começou a funcionar, foi um momento muito marcante para mim. João está falando dessa questão... Posso continuar? Dessa questão de outros momentos, né? E eu lembro de muitos momentos junto, principalmente... Eu ministrei aula em agropecuária e edificações. Vou dizer que foi importante em todos os aspectos ministrar aula nos dois. Tive turmas muito diferentes, mas uma coisa que a gente via nos olhos dos nossos alunos era a grande expectativa e felicidade de estar numa instituição federal. E assim, no decorrer do curso, né, ver as primeiras turmas se formando, para a gente foi, digamos assim, de encher o coração. E eu ainda tenho contato com todos os ex-alunos que foram da turma de 2010, inclusive Claudiné é uma delas. Né? Então, você vê a evolução. Muitos verticalizaram o ensino, saíram do subsequente, fizeram engenharia civil, fizeram outros cursos e hoje são profissionais exemplares nas áreas que escolheram. Então, isso me marcou muito. Então, assim, quando eu fiquei sabendo por Kelvia desse projeto, né, eu achei o projeto interessantíssimo. Por quê? Porque às vezes a gente procura nossas memórias, né, e falha. Eu sou uma pessoa de memória falha. Então, retomar, né, todas essas lembranças, esses momentos e trazer à tona, trazer novamente para a gente é muito valioso. Então, é um projeto que assim, acho que para a gente vai ter um valor imenso. Porque no momento que a gente quiser procurar nossa história está ali. E aí, como incentivo,
Eu parabenizo vocês e digo que vão em frente, né? Continuem com o projeto, que o projeto é de extrema importância. O projeto é de extrema importância, eu acho, assim. Ter essa memória para... Eu já sou, ao contrário da Adriana, eu não esqueço, eu tenho uma memória fotográfica de coisas que aconteceram, desde a vinda de Ariano Suassuna para cá, a gente lá no centro, todo mundo tentando tirar foto, desde a vinda de Lula, desde os momentos que eu vivi aqui, das visitas técnicas, de tudo. E eu acho que é uma questão muito de pertencimento, sabe? Isso aqui dá uma ideia de pertencimento, eu chego a me arrepio, assim, maravilhosa, porque... Como eu disse, eu visto demais a camisa da instituição, eu tenho um valor de cada coisinha que eu conquistei aqui, de cada mérito meu mesmo, assim, da minha evolução também. E eu acho que não deve parar o projeto, parabenizar toda a equipe. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa que está resgatando coisas boas, né? Coisas boas mesmo, porque é aquilo que eu falo. A gente precisa... preencher a memória dos novatos, dos servidores novatos e dos antigos, de como foi bom, de como é bom pertencer ao Campo Salgueiro, de como é bom pertencer ao Instituto Federal, sabe? Então, contaminar todo mundo de coisas boas, porque as coisas ruins a gente esquece, então a gente tem memória das coisas boas, principalmente. É isso. Ouvir histórias como as que a Adriana e João Neto contaram para a gente é inspirador e nos faz querer descobrir mais e tentar viver a nossa história. Então, quero que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, comentem e ajudem o nosso projeto como vocês puderem.